Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas para mais uma aula com a conceitualização e a profundidade que seja adequada à tua formação na engenharia. Eu espero que esse vídeo mereça a tua atenção e que o canal aqui mereça a tua inscrição, o compartilhamento desse vídeo, comentários e tal, para que a gente avance e aprofunde cada vez mais o entendimento sobre temas que são tão relevantes na formação do engenheiro. Beleza? Antes de colocar a mão na massa, vamos para a vinheta e depois a gente começa realmente a trabalhar. Bons estudos, até o vídeo, valeu! Aí vamos lá, vamos voltar aqui para a questão que a gente estava resolvendo. Então ele fala assim, ó, aqui eu tenho dois circuitos, eu tenho o A e tenho o B, e ele pede, ó, qual é o valor R'E no amplificador com polarização da base na figura 815A, sem o resistor de emissor e só com um resistor na base. Beleza, aí vamos lá. Aqui ele ainda colocou esse aqui, ó, só com um resistor na base, só que trazendo esse resistor para o terra, né? Ele tirou aquele outro resistor que estava conectado na fonte VCC. Então, inicialmente calculamos a corrente CC no emissor, de aproximadamente 3 mA. Ah, como é que eu encontrei 3 mA? Lembra, você calculou IB, você tem o beta, calculou IC, e você aproximou IC a IE. Foi isso que você fez. Então, a sequência é, calcula o IB, multiplica IB por beta, beta CC, calculou a corrente IC, igualou IE a IC. Foi isso que foi feito. Aliás, a gente fez isso no primeiro bimestre. Aí ele pegou 25 mV daquela fórmula mágica lá, aquela fórmula de aproximação, dividiu pelos 3 mA, que foi a corrente que ele obteve no emissor, e deu 8,33 ohms de resistência CA no emissor. Aí ele pergunta assim, e na figura 815B? Aí lembra que tem aquela modificação. Tem o divisor de tensão na base e tem o resistor de emissor. Beleza? Ali ele já obteve 1,1 mA de corrente DC no emissor. Era legal fazer e tentar chegar nesse 1,1 mA, beleza? Eu vou tentar fazer o vídeo e deixar para vocês. Aqui, ó, a gente já teve um aumento, porque tivemos uma diminuição de corrente para menos da metade. O que é que aconteceu com a resistência CA? Aumentou para mais do dobro. O dobro seria 16,66. Então aumentou para mais do dobro. Tá? E nesse último circuito, aqui, estou curioso, quero saber como é que eu calculo. Ó, lembra, daqui para cá, análise DC. Ok, pessoal? Análise DC. Por que é análise DC? Lembra, ó, pega o fundamento que fica fácil. Se R'E é 25 mV, dividido pela corrente DC no emissor, cara, isso aqui para mim está anulado, isso aqui para mim está anulado. Eu não estou fazendo análise AC. Isso aqui também. Então eu não tenho essas coisas, eu estou só com a polarização. Lembra, aqui é mais ou menos 0,7 volts. Tá, eu tenho uma corrente IB, ó, a corrente IB entra aqui, então ela deve estar subindo aqui, certo? Eu tenho uma corrente IB aqui. Aliás, a gente pode até colocar para baixo também, não tem muito problema. E eu tenho a corrente IE aqui. Eu posso fechar essa malha. Lembrando que se IE é aproximadamente IC, ó, se IE é aproximadamente IC e IC é beta IB, então eu posso substituir IE por beta IB. Nessa malha eu só vou passar a ter somente uma incógnita, que é IB. Calculei IB, multipliquei pelo beta, o beta é de 150, está lá na primeira figura, eu tenho IE. Então, um cálculo simples seria isso. Tá? E acredito que dessa forma saia tranquilamente. Tá? Então é só lembrar das aproximações e relações que a gente consegue fazer. Então o print screen aí já mata a pau. E aí, ele chegou, nesse caso, ele chegou a 1,3, aumentou um pouquinho. Ó. Aumentou um pouquinho e a resistência, como é de se esperar, baixou um pouco. De 22,7 ela baixou para 19,2. Tá?
Ah, e aqui, pessoal, desculpa, ó, aqui cuidado que tem um -2 aqui, tá? Então, se eu o terminal aqui do emissor, ele não veio para o terra. Então, cuidado com isso. Quer dizer, eu não posso fazer isso aqui e igualar a zero. Eu tenho -2 aqui. Então, cuidado com isso aqui, né? Cuidado com esse -2 aqui. Porém, é análise de circuito pura e simples. Não tem diferença. A única coisa é que eu não vou poder igualar a zero, porque eu tenho uma tensão aqui de -2, né? É como se eu tivesse uma coisa assim. Como se eu tivesse aqui um terminal, aqui o terra, e é daqui para cá que é -2 volts, ok? Então é daqui para cá, né? Daqui para o terra que é -2 volts. Tá? E aqui é o terra de novo. Então eu posso fechar isso aqui, ó. Mas cuidado, porque tem um -2 aqui. Tá? Então eu vou deixar aí como exercício, pessoal, como curiosidade para vocês tentarem fazer, tá? Não é um circuito muito a cara daquilo que nós vamos fazer. Eu não trabalhei com fonte, né? Fonte no emissor, tá? Eu não trabalhei com esse tipo de circuito, mas fica como curiosidade. E também não vou cobrar, mas fica como curiosidade. Eu normalmente aterro o emissor justamente buscando aquela estabilidade que eu falei para vocês. Posso fechar malhas partindo de um caminho de corrente onde ele inicia e onde ele termina? Cara, a malha fechada ela tem que ter um percurso fechado, entende? A malha é um circuito fechado. O circuito aberto é o ramo, mas não tem análise de ramo, ok? Tranquilo? Bom, pessoal, aí a gente entra aqui nos modelos, né? Nos dois modelos de transistor, que são chamados modelos de Hebel-Small, e a gente tem um modelo T e temos um modelo que a gente chama de modelo Pi, tá? Também tem gente que chama isso aqui de modelos híbridos, ok? Mas vamos chamar de modelo T e modelo Pi, que para a gente vai ser mais interessante. A gente tem que chegar... Ó, o modelo Pi é esse modelo aqui, tá vendo? Ó, o modelo Pi é esse modelo. Eu vou fazer a explicação trazendo o olhar de vocês o porquê que a gente tem que identificar os parâmetros da folha anterior. Vejam, ó, o beta, tranquilo. O beta a gente sabe o que é. O R'E a gente acabou de saber como calcula. 25 mV dividido pela corrente DC no emissor, ok? Aí eu tenho aqui a corrente IC, vejam que é a corrente CA. O coletor vira uma fonte de corrente, o emissor vira uma resistência, ok? E eu tenho esse modelo aqui, ó. A entrada com corrente de base, temos a fonte de corrente de coletor e a saída é a corrente de emissor, ok? Então, nós temos esse modelo como sendo o modelo Pi, ok? Agora, beleza, vamos saber como que se relaciona esses parâmetros, como é que se relacionam esses parâmetros. Então, ó, impedância de base, a gente falou sobre impedância na aula passada, né? A impedância ela é uma associação entre uma componente resistiva e uma componente reativa, que pode ser um capacitor ou indutor. No caso da gente vai ser sempre um capacitor, por quê? Porque tem os capacitores de acoplamento e os capacitores de desvio, né? O bypass e o de acoplamento. Então, o que é a impedância de base? É a relação da tensão CA de base, base emissor, dividido pela corrente CA da base, ok? A tensão VBE, a gente pode colocar IE, R'E. A gente pode colocar como sendo esse valor aqui, ó. Então, aplicando a lei de Ohm na figura 8.17, aqui. Então, a gente pode chamar de VBE no modelo T, a gente pode chamar o VBE como sendo a multiplicação entre IE e R'E, ok? Vejam, a fonte de corrente está aqui no coletor e eu tenho a entrada de corrente de base. Por isso que a gente chama que é controle por corrente. Então, ele vai falar aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui a entrada de corrente
lá no substrato, né, quando eu tenho um NPN, lá no substrato P, que é aquela área mais estreitinha, por isso que o valor de corrente de base geralmente é pequeno. E eu tenho o coletor aqui em cima e o emissor aqui embaixo, né? Então um NPN para a gente aqui. O que é que acontece? Eu posso representar o transistor por uma fonte de corrente de coletor, onde o valor dessa fonte de corrente é relacionado pelo beta e a corrente de base, e eu tenho uma resistência CA no emissor. Então esse é o modelo para o transistor. Aí ele traz para cá, evidencia o VBE, e onde é que está essa tal de impedância de base? A impedância de base está aqui, ó, na entrada da base. Se nós fôssemos pegar o circuito, isso foi mostrado também na aula passada, ela seria isso aqui, pessoal, a visão a partir desse ponto aqui, ó. É a visão da fonte para dentro do circuito, tá vendo? Ó? Da fonte para dentro do circuito. Da mesma forma que o Zout seria da carga para dentro do circuito, ok? Então eu tenho essas duas impedâncias aqui. Mas para o modelo do circuito eu tenho que determinar Zin. Ok. Então a gente sabe que o cálculo de Zin é tensão base emissor dividido pelo valor CA da corrente de base. Então eu tenho essa figura aqui, ó. Beleza?